Fala, meus delinquentes, Sonark Animes aqui falando, e vocês estão prestes a ouvir o resumo completo do capítulo 176 do mangá de Dandadan. O capítulo mais revelador até o momento, deu várias informações sobre até mesmo o final de Dandadan. Tá curioso? Então fica até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal Sonark Animes, até porque esse capítulo foi uma predição de uma teoria que eu fiz há 2 semanas atrás. Nessa teoria, eu explicava quem na realidade são os pais de Ayase e também descobri o que ela utilizaria para voltar ao seu tamanho normal. Tá vendo tudo isso que você tá perdendo? Se você não se inscrever agora, eu vou colocar o yokai caçador de bananas nordestino atrás de você, menininho beligerante. Já se inscreveu? Então bora pro conteúdo. O capítulo começa exatamente aonde o 175 parou. No caso, a gente vê a nossa querida amiga Yuki com o vestidinho curto. Olha só, já começou cedo essa maravilha. Enquanto a Ayase diz pra ela que tudo tá muito esquisito, a Aira continua brigando com ela, dizendo que ela está com a mesma cara medonha de sempre. E a Ayase explica pra ela que ela apenas teve que trocar de roupa porque a sua blusa sujou toda com o extintor. No caso, Yuki está utilizando as roupas da nossa menina Ayase, e como ela é maior que a Ayase, bom, o vestidinho ficou bem curto, por assim dizer. Quinta Sakata utiliza uma nano skin para transformar em uma presilha e entrega nas mãos da nossa menina Yuki. Ele explica pra ela que na primeira impressão dá a entender que aquilo é uma simples presilha, mas ao se aproximar ela percebe que aquilo na realidade é uma câmera. O que diabos esse gordinho pervertido está aprontando? Alguém, pelo amor de Deus, chame a polícia. Por favor, alguém só se livra do Sakata, eu não suporto mais esse personagem, já tá cometendo crimes de assédio, olha que vergonha. A gente tem uma breve vista da câmera, ela é uma câmera muito melhor que eu utilizo para gravar meus vídeos, olha só que maravilha. E finalmente a Ayase revela pra gente que aquilo não foi feito para ver ela enquanto ela toma banho, é claro. Que na realidade eles estão planejando uma forma de apanhar e descobrir quem é a pessoa na realidade que está tentando roubar o poder de cada um deles. Enquanto a Ayase diz isto, ela segura a adaga na sua mão. Ela explica pra nossa menina Yuki que em algum momento, provavelmente a pessoa vai voltar atrás dos poderes de Yuki ou pegar relatórios sobre o que aconteceu na batalha contra Ayase e os demais. Já que esse item é muito importante, em algum momento ou outro ele vai tentar reaver ele. Enquanto eles falam alguma coisa importante, nosso amigo Didi se aproxima de Sakata e pergunta o que aconteceu com o rosto dele, já que da última vez que ele observou o rosto do nosso gorducho Sakata, ele tinha sido amassado pelo pau da enfermeira, lá ele 10 bilhões e 35 mil vezes. E ele passa uma informação até que muito relevante pra gente. Ele realmente achou que o rosto dele tinha afundado, mas por incrível que pareça, nada aconteceu. Assim que a enfermeira Joe tocou nele, as dores dele foram diminuindo. Será que ela não é uma aliada do Saint-Germain? Pensa comigo, ela realmente saiu dando porrada em todo mundo e ninguém sequer reclamou de dor. Eu recomendo que vocês fiquem atentos nela nos próximos capítulos para verificar se tem alguma marca de corte no seu corpo. E é apenas por isso, não é pra você ficar olhando as curvas da nossa bela enfermeira. A Ayase continua vendo que eles não estão prestando atenção na desgraça que ela tá explicando do plano e repassa mais uma vez, dizendo que todos lá estão proibidos de entrar em contato qualquer com a Yukishiro, no caso a nossa menininha Yuki, até que o misterioso homem que está tentando roubar os poderes dele apareçam de vez. Finalmente então, a Ayase percebe que o Okarun está muito quieto e pergunta por que ele está tão pra baixo assim. Enquanto nossos meninos se afastam de lá, Okarun diz da seguinte forma: encontramos homenzinhos, mas infelizmente não conseguimos encontrar uma forma de fazer você voltar ao normal, Ayase. Então eu só te peço desculpa por ser um inútil. Desde que eu perdi os poderes da Vovó Turbo, eu já não consigo fazer mais nada. E a única coisa que eu quero é ficar mais forte. Ayase diz que ele está maluco, já que ele foi incrível desde o começo da luta. Nosso menino, como está depressivo, diz: nem um pouco, no final das contas eu sempre acabo dependendo de você. Mesmo, é claro, eu sempre dizendo que vou protegê-la. Nossa menina Ayase diz que tem uma ideia e vai pedir para Vovó Seiko finalmente treinar o nosso menino Okarun. Então finalmente a gente vai ter um arco de treinamento que com certeza, escute o que eu tô falando pra vocês, vai deixar nosso menino Okarun extremamente poderoso e ele vai quebrar aquela limitação de utilização no poder da Vovó Turbo na sua velocidade máxima em mais de 2 vezes. Será que assim que ele recuperar os poderes da Vovó Turbo, ele vai conseguir utilizar os poderes dela no máximo? Ou até mesmo vai conseguir controlar os poderes do Deus Raijin? Pra quem não viu, é claro, nossa teoria da bola direita e da bola esquerda. Finalmente a cena corta de lá para um restaurante não muito distante. A gente percebe que tem muita comida, enquanto, é claro, Seiko Ayase está se alimentando. Enquanto ela come, ela comenta: você ficou muito mais sombrio do que da última vez que eu vi você.
A gente percebe então que tem 2 homens comendo junto a ela, mais 2 personagens para essa série maravilhosa. Finalmente, o homem mais estranho deles e com olheiras diz da seguinte forma: é o que sempre dizem pra mim. Será que esse é o destino de quem coleciona objetos amaldiçoados? E dando uma pausa rápida nesse capítulo maravilhoso, dá a entender que o Saint-Germain só é cruel daquela forma, ou sombrio daquela forma, porque ele coleciona objetos amaldiçoados. Imagine se todo miasma ou maldição corrompe o coração da pessoa, transformando ela, é claro, numa criatura sombria, ou até mesmo algo parecido com um Naraki. Pra quem não assistiu, se vocês pedirem com muito carinho, eu posso fazer um resumo completo de Inuyasha. Eu adoro aquela série, é maravilhosa. Finalmente, nosso menino de olheiras diz que adquiriu uma pintura amaldiçoada e levou para sua casa, que desde então a sua casa tá um caos, já que sempre acontece um pequeno incêndio em alguma parte da casa dele. E foquem nessa pintura, porque ela provavelmente revela a ilha de Onigashima, que pra quem não sabe também, eu fiz uma teoria maravilhosa sobre os pais de Ayase e quem na realidade é ela. E essa teoria, lançada 2 semanas atrás, revelou todo o plot deste capítulo. Quem é mãe de Ná perto de mim, não é mesmo? Continuando o diálogo dele, ele diz: a casa pode até queimar, mas objetos amaldiçoados nunca pegam fogo. Curioso, não acha? Com essa informação adicionada, dá pra gente entender que os objetos amaldiçoados são indestrutíveis. Então, muito provável que Dandadan é sim uma fechadura, e somente ela pode ser aberta. E será que na realidade ela não é o portal do Yomi? Eu também fiz uma teoria dessa, acredite se quiser. Dá pra ver no nosso canal maravilhoso. É por isso que eu tô falando pra você se inscrever aqui toda hora. Não é de graça, você vai ter muitas informações relevantes. Finalmente ele conclui dizendo que acha objetos amaldiçoados muito bonitinhos. E o amigo dele que está do seu lado enquanto come pergunta por que diabos ele não pega fogo então junto com o quadro. Ele fica putíssimo, pergunta pra Payase se ele é alguma espécie de idiota, já que ele jamais pegaria fogo, que diferente dele ele ama os objetos amaldiçoados, então simplesmente aquilo não acontece com ele. Ayase finalmente termina de comer e chama Payase, dizendo que tem um pedido especial para fazer para ele. Ela lança o baú amaldiçoado nas mãos dele e diz que aquele é um baú amaldiçoado, que ela quer que ele guarde aquilo para ele, já que ela não é burra igual Satoru Gojo, que deixou o único item capaz de selar ele, disponível para qualquer maldição pegar a qualquer momento. Enquanto continua comendo, Seiko diz apenas que consegue confiar no Payase com itens amaldiçoados, que na realidade aquele baú não tem mais nenhuma energia sobrando, então não vai ter problemas no caso. Payase, como é um belo de um tarado em objetos amaldiçoados, pergunta se não vai ter problema nenhum em guardar aquela maleta, já que ele adora itens repletos de maldição. O garotinho com a barbicha pergunta onde Seiko conseguiu aquela maleta e ela explica dizendo que algum idiota colocou aquilo no mundo, que isso estava relacionado a um incidente que aconteceu nos prédios de Renjaku, que pra você que não lembra, que tem a memoriazinha curta e sempre se esquece de se inscrever, foi um incidente na luta contra as cartas féricas. Lembra da lutinha dos delinquentes? Quase um Tokyo Revengers? Então esta batalha. E finalmente ela conclui dizendo que não deixará aquilo pra eles de graça, que em troca daquele baú amaldiçoado ela quer uma informação e pergunta pra Kashimoto, que no caso é o garotinho da barbicha, se ele já investigou alguma coisa sobre a lenda do homem pequeno. Se ela tivesse acompanhado no canal Sonarken Animes, ela ia ver a teoria que eu lancei sobre Sunboshi, que seria responsável pela volta do tamanho normal de Ayase. Prosseguindo o capítulo, ela explica que a sua avó acabou ficando presa naquele baú amaldiçoado. Ela até conseguiu sair, mas saiu do tamanho de um gnomo, e que não importa o que ela faça, ela não consegue fazer a sua neta voltar ao normal. E pergunta mais uma vez para Kashimoto se ele sabe alguma informação que consiga ajudá-la a fazer a sua neta voltar ao normal. Ele simplesmente responde na lata dizendo que conhece, e que talvez se Seiko pensar um pouquinho mais, ela também sabe e já ouviu essa lenda. Ayase já tá puto com Kashimoto e diz por que diabos ele não fala aquilo de uma vez. E finalmente Kashimoto revela: Seiko Ayase, você já ouviu falar da lenda de Ushiji no Kozuki, o martelo mágico no folclore japonês? O conto de Sunboshi é bem famoso. Ele era um menino muito pequeno que pegou um martelo mágico derrubado por um Oni, e assim que ele bateu em si mesmo, o seu corpo ganhou uma estatura normal. E afirma-se que na realidade esse martelo mágico é um objeto carregado pelo deus Daikoku,
O deus Daikoku, no caso, é a mesma figura do grande deus Okuninushi. E Kashimoto revela que o martelo possivelmente está no local onde esse deus é venerado, e eu me recuso a falar mais uma vez o nome desse deus. Pelo amor de Deus, que nome difícil. Seiko agradece a informação, começa a se levantar dizendo que vai dar uma olhada naquele local agora mesmo. Kashimoto pergunta se ela está com tanta pressa assim, e assim que ele vai perguntar alguma coisa relevante sobre a nossa menina Momoyase, ele leva um coice de jumento e é arremessado para longe no restaurante. A vovó Seiko olha aquela cena assustada e a gente se depara com vários monges shintoístas mumificados. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não percam o nosso próximo episódio de Dandadan, o que é muito importante. Também não esqueçam de deixar nos comentários, é claro, se você viu a nossa antiga teoria que já respondia como a Yase voltaria ao normal. A partir de hoje eu quero que todos vocês me chamem de Sonarken Profeta. E graças a Deus mesmo, esse capítulo liberou espaço pra gente fazer inúmeras teorias de Dandadan. Não se esqueça de se inscrever. No mais é isto, Sonarken diz tchau.